Bom dia a todos, eu sou o Thiago Alves de Oliveira Furioso, sou de Londrina, faço parte da Universidade Estadual de Londrina, né, na UEL, e vim aqui no evento compartilhar um pouco da minha pesquisa, né? Vim apresentar o meu trabalho, que tem como título Desigualdades Educacionais e Localização Urbana, como as condições socioespaciais influenciam o desempenho dos alunos. Essa pesquisa ela tem como coautor o professor Dr. Michael Eduardo Dias, e foi um trabalho em parceria aí. E eu gostaria de, primeiro, agradecer a oportunidade de estar vindo aqui apresentar um pouco da nossa pesquisa para vocês. E é isso, espero que vocês aproveitem um pouco da minha pesquisa. Bom, então o trabalho ele vai estar dividido em 6 tópicos, dividido entre a introdução, os objetivos, a fundamentação teórica, a metodologia, os resultados e, por fim, ali fazendo uma síntese de tudo, né, a gente tem a conclusão. Primeiramente, então, o artigo ele vai partir da compreensão de que a educação pública no Brasil ela é atravessada por desigualdades estruturais e que elas vão se expressar também no território urbano, né, falando no nível Brasil. Mas a pesquisa ela parte da realidade local, que é da minha cidade, né, de Londrina. Então, quando a gente traz o olhar para Londrina, a gente vê que a organização da cidade em centro e periferias, ela vai resultar em condições muito diferentes, né, de mobilidade, segurança, infraestrutura, acesso a tecnologias e acompanhamento familiar, ou seja, coisas básicas, né, que deveriam ser asseguradas a todos os cidadãos. Então, assim, o artigo ele vai buscar compreender como essa localização das escolas entre centro e periferia, né, ela vai influenciar no desempenho dos estudantes, especialmente a partir da análise dos IDEBs de 2015 a 2023, que foi o meu recorte temporal que eu escolhi para fazer essa pesquisa, né, e vai ser analisada a partir disso. E daí, como objetivo, então, de modo geral, como eu falei, né, o objetivo central do trabalho é analisar essa localização urbana, né, e as condições socioespaciais das diferentes regiões ali de Londrina, e como isso vai influenciar o desempenho das escolas estaduais com base nesses IDEBs, né, de 2015 a 2023, e o que isso demonstra pra gente, né, qual padrão pode ser analisado, enfim. E daí a gente entra nos específicos, que é justamente identificar padrões territoriais presentes nos IDEBs da cidade, se existe ou não um padrão, se existe ou não essa diferença entre centro e periferia, né, então comparar essas escolas situadas em regiões centrais e periféricas, compreender como o acesso a esses serviços se dá nessas duas regiões, nessas diferentes regiões, né, como mobilidade, segurança, acesso tecnológico e redes de apoio, e como isso se manifesta no cotidiano escolar. A partir disso, interpretar esse resultado a partir das contribuições teóricas da geografia crítica, que é onde o meu trabalho está praticamente quase tudo sustentado, né, nas teorias da geografia crítica, de Milton Santos e David Harvey, que é onde a gente entra na fundamentação teórica. E como eu falei, Milton Santos e David Harvey, eles são os dois principais autores que eu uso, né, que são dois grandes nomes ali da geografia crítica, e vai contribuir justamente para entender essa produção desigual do espaço e como que dá essas implicações no acesso a serviços públicos. Então, Milton Santos ele contribui ali com conceitos como tecnosfera, psicosfera, segregação socioespacial, densidades técnicas informacionais e como o espaço, né, juntando tudo isso, e como esse espaço ele vai moldar essas práticas sociais dos estudantes e do entorno da vida escolar, né. Para além dos autores da geografia crítica, eu também usei alguns autores da psicologia da educação, né, como Bourdieu e Passeron, e Meynardes e Ribeiro também, que vão ajudar a trazer esse olhar mais educacional, né, que vai ajudar a compreender essas desigualdades escolares relacionadas ao capital cultural, discutir a relação entre políticas públicas, território, desigualdade educacional. Um ponto legal aqui, esse capital cultural aqui está muito ligado ao que os alunos pensam a partir da escola, né, o que eles têm no imaginário para além daquela realidade escolar, se eles pretendem fazer um curso superior ou não, também tá ligado não só ao imaginário, mas ao tipo de coisas que esse aluno consome quando ele não está na escola, se esse aluno faz algum curso, se esse aluno tem acesso a uma internet, consome algum conteúdo, enfim, tudo isso está ligado a esse capital cultural. E de metodologia, meu artigo adota a quali quantitativa, então unindo análise estatística e interpretação territorial. Então, como processos metodológicos, a gente teve ali, como eu disse, foram analisados os dados dos IDEBs de 2015 a 2023. Então, eu acessei
né, esses dados de 2015 a 2023, tabulei todos eles, e a partir dessa tabulação dos IDEBs, eu espacializei por meio de mapas temáticos, né, no QGIS, e eu espacializei para ver como que ficava no mapa, né, mostrar, porque a gente tabula e às vezes na tabela a gente não consegue ver tão bem, então quando a gente joga e transforma no mapa, a gente vê espacializado, vê bonitinho onde tá cada ponto e de fato se há um padrão ou não. Foi feito isso, que vai ser apresentado mais pra frente. Para além disso, também realizei entrevistas semi-estruturadas com os estudantes, professores e gestores de 3 escolas, né, que foram visitadas através de trabalho de campo. E essas 3 escolas são o Colégio Lúcia Barros de Lisboa, que é uma escola periférica, que é da Zona Norte de Londrina, é o José Carlos Pinotti, que também é periférica e também é da Zona Norte de Londrina, e o Colégio de Aplicação, que é a região central de Londrina. Então, para a gente fazer essa comparação entre centro e periferia realmente. Tudo isso, essa junção, possibilitou, então, compreender tanto padrões estruturais quanto vivências cotidianas relacionadas ao território, né? E vale ressaltar também que a pesquisa ela foi submetida e aprovada ao Comitê de Ética em Pesquisa, né, sob o parecer aqui, e atendendo todas as diretrizes para estudos com seres humanos. Então, todos os dados aqui estão respaldados e assegurados pelo Comitê de Ética sob esse parecer que eu estou apresentando para vocês. E aí, a gente já chega nos nossos resultados e as discussões que eu gosto, né? Eu começo essa parte no meu artigo trazendo esse mapa do Centro de Liderança Pública, né, que é o mapa ranking de competitividade que foi lançado ano passado, que mostra o ranking dos estados com os melhores indicadores de educação do país. E eu começo essa parte do meu trabalho com esse mapa justamente para trazer essa ideia, né, que mostra aqui, no caso, que o Paraná, ela ocupa uma posição de destaque nacional no pilar educação, né? Ele tá ali no 4º lugar. Só que quando a gente traz o olhar para a realidade interurbana de Londrina, a gente vê, né, que emergem contrastes significativos entre regiões centrais e periféricas e que revela que esses bons índices apresentados nesse mapa aqui encobrem certas desigualdades internas que estão expressivas, né? Então aqui tá dando de um modo geral, mas não olha um olhar atento para aquela realidade específica, né? Coloca aqui como se fosse um grande estado homogêneo e que todos possuíssem esse melhor IDEB, essa melhor educação aqui, né? Que tanto que tá no 4º lugar, nível Brasil. E a gente sabe que não é bem assim, né? No Paraná, principalmente, a gente vê bastante a questão da plataformização do ensino, né? Que vê mais o aluno como um número e não como um aluno, né? Não como um ser ali que tá ali para aprender e estudar, enfim, e colocam os alunos em caixinhas todas iguais, como se todos aprendessem da mesma forma. Então eu acho bem interessante trazer esse mapa já para começar nossas discussões, né? E daí a gente já chega nos mapas que eu mesmo espacializei através dos IDEBs, né? Como eu comentei na metodologia. Então a gente tem aqui o IDEB de 2015, que a gente vê um padrão marcante nas escolas localizadas no centro da cidade, que é essa parte aqui do meio, né? Enquanto aquelas situadas na região norte e sul, né, que são as periferias, essa aqui vermelhinho e a amarela, apresentam resultados mais baixos. Só que aqui, nesse mapa em específico, a gente nota vários pontinhos vermelhos, né? Mas a gente também tem que levar em conta o que estava acontecendo nesse ano, que é o ano de 2015, que foi um ano influenciado pela greve estadual, que aconteceu aqui no estado do Paraná, foi uma grande greve, assim, em 2015. Então, esses efeitos foram sentidos de maneira intensa, principalmente nos territórios mais vulneráveis, né? Que apesar a cidade, de modo geral, ter vários pontinhos vermelhos, onde se concentra mais pontinhos vermelhos são as áreas periféricas, né? Esses eixos norte e sul, enquanto a região central aqui ainda apresenta uma maior estabilidade, né? Um IDEB entre 5,5 a 5,7, enfim. Agora, já no mapa de 2017, a gente vê uma notável diferença comparado ao anterior, né? Que a gente vê uma certa ausência de dados, né? Só que a gente pode observar uma melhora pontual em algumas escolas centrais, e ao mesmo tempo em que diversas escolas periféricas aqui, como o eixo norte e sul, como eu falei antes, né, não apresentam dados suficientes para o cálculo do IDEB, o que também acaba revelando essas desigualdades estruturais dessas regiões em garantir participação e estabilidade, né? Que o IDEB ele é calculado pela participação através da prova Brasil, né? Prova SAEB, enfim. Então a gente vê que não foi o suficiente para garantir essa participação, para fazer esse cálculo e tá aqui especializado, né? Mas as escolas centrais aqui, principalmente, ó,
A gente tá aqui presente, entendeu? Aí a gente avança para 2019, a gente já vê uma melhora muito mais acentuada na região central do que nas periféricas, apesar que agora nas periféricas também obteve uma certa melhora e alguns dados também, né, comparado a de 2017, que não tinha dados suficientes. Mas a gente vê essa alta concentração principalmente na área central, né, que o centro, de modo geral, ele já é conhecido por se concentrar maior densidade técnica e informacional, né, como fala Milton Santos, que é uma área de acesso rápido, de vias rápidas, onde acontece tudo muito rápido e não chega de forma igual nas periferias. Então, aqui em 2019, mantém o padrão de desigualdade territorial, enquanto a região central, como eu falei, é sustentada por indicadores mais estáveis e elevados. E as escolas periféricas, região eixo norte e sul aqui, continuam apresentando desempenho mais instável, refletindo essas desigualdades na infraestrutura urbana e acesso a serviços básicos, como eu tinha falado, né, ali na diferença do centro para as periferias. Aí chegamos no mapa de 2021, aí aqui já tem uma baixa, uma quedinha ali nos IDEBs, né, que também a gente tem que levar em consideração o que estava acontecendo no mundo, né? Mas aqui no Brasil também, que é a pandemia. Então, a gente percebe que houve uma queda generalizada no desempenho, mas essa queda foi muito mais intensa nas áreas periféricas, que é devido a essa falta de acesso adequado à internet, equipamentos digitais, ambiente doméstico, estudo e acompanhamento familiar, né? Que a gente sabe que durante a pandemia as aulas, boa parte do período foi de forma remota e não era todo mundo que tinha acesso à internet e não conseguia acompanhar as aulas, né? Então a gente vê essa notável diferença aqui entre as realidades escolares. E por fim, no último mapa, a gente chega no mapa de 2023, que é onde tem as maiores notas concentradas ali na região central, algumas destoando na região periférica e ali no eixo norte e sul também, né? Mas ainda a gente vê bastante concentração dos pontinhos que apresentam menores IDEBs, né? Então a gente vai observar esse processo de recuperação da pandemia, né, de 2023 comparado ao de 2021, e a gente vê que essas escolas centrais elas demonstram rápida retomada nos indicadores, enquanto as escolas periféricas recuperam-se lentamente, evidenciando a persistência das desigualdades estruturais, né? Aí, para além dos mapas, como eu havia dito, a gente também realizou entrevistas semi-estruturadas com os estudantes, os professores e os gestores dessas escolas, e eu também trago aqui, e essas entrevistas elas foram guiadas por questões norteadoras, que buscavam compreender como a mobilidade, segurança, o ambiente familiar, a infraestrutura e as expectativas, elas influenciam o cotidiano escolar. Então, os professores, os gestores e os estudantes foram convidados a relatar suas experiências, permitindo captar elementos que os dados quantitativos não revelam. Como eu falei, né, as escolas visitadas foram o Colégio Lúcia Barros, o José Carlos Pinotti, que são duas escolas periféricas da Zona Norte, e o Colégio de Aplicação na região central. E esses dados foram coletados através de trabalho de campo que foi realizado no dia 12 de novembro de 2025. E a principal diferença que eu notei, né, e estudando as entrevistas e os dados que eu obtive, foi principalmente na questão da mobilidade e da expectativa, né, onde as escolas periféricas, muitos relataram trajetos longos e dependência de múltiplas linhas de ônibus, né. Aí eu parafraseei o que uma fala, né, moro muito longe, às vezes não tem ônibus. E também apresenta ônibus irregulares e condições precárias de transporte, né? Onde um fala, o ônibus atolou, não consegui, chegou atrasado. E juntando isso também, devido a essa dependência dessa mobilidade, ou, né, muitos vão a pé e moram longe, relatam cansaço, atrasos, insegurança no trajeto, nesse caminho da casa até a escola, né? Então fala que alguns alunos não se sentem seguros ao andarem sozinhos. E quando a gente vai para o colégio de aplicação, a gente vê que há um maior acesso a transporte de vias articuladas, como eu falei, né? O centro, ele é pautado nisso, né? Nessa maior facilidade de acesso a serviços e informação nessas vias rápidas, então deslocamentos mais rápidos, mesmo para alunos de regiões distantes. E também esses alunos de regiões distantes mostram um certo poder aquisitivo dessa família de poder, mesmo o aluno morando em uma região super distante do centro, ter condições de fazer com que ele estude numa escola central ali, né, no centro. Então já mostra esse maior acompanhamento da família, um melhor desenvolvimento econômico
enfim, e que isso vai apresentar melhores condições de rendimento, né, parafraseando ali um pouco das entrevistas que eu realizei. E daí, quando a gente pega tudo isso, faz uma comparação, então, nas periferias a gente tem uma baixa expectativa escolar e projetos de futuros limitados, onde os alunos, muitos, não se sentem pertencentes a uma universidade. Pertencentes que eu te digo, eles não se veem pertencentes, entendeu? Eles não se veem fazendo uma graduação, um curso superior, um curso técnico, que assim seja. Algo para além daquele ensino regular que ele está recebendo na escola, né? E no centro, nas escolas centrais, não. Os alunos eles já são mais voltados para o vestibular, para prestar uma universidade pública, enfim, eles já pensam para além daquela realidade, né? Mas nas escolas periféricas, muitos alunos relataram que eles trabalham e estudam ao mesmo tempo, porque eles têm que ajudar em casa, enquanto do centro não. E tanto alunos do centro relatavam que faziam coisas para além da escola, né? Como aula de música, balé, curso de inglês. Então é aquilo que eu estava falando lá no começo do Capital Cultural. Enquanto os alunos periféricos eles têm uma visão mais limitada, mas devido às condições socioespaciais que está em volta daquele ambiente e o resultado de processos históricos e estruturais que margeiam não só a Londrina, mas o Brasil todo, né? E daí mostra essa baixa expectativa escolar e esses projetos futuros limitados, né? E também apresenta pouca estrutura familiar e baixo acompanhamento nas periferias, né? Tem pouca escolaridade, não consegue acompanhar os estudos dos filhos. Muitos pais ali daqueles alunos não terminaram o ensino, entendeu? O ensino fundamental 2, ou o ensino médio, ou às vezes só tem o ensino fundamental 1, entendeu? Então às vezes não consegue acompanhar, e também por motivos de trabalhar o dia inteiro, né? E tem todos esses fatores. Já no colégio de aplicação, como eu falei, a valorização da escola e da cultura acadêmica, ela é muito forte e é presente na vida dos estudantes, onde a maioria dos pais possuem um curso superior. Então, também a dinâmica da escola é pautada para a universidade, já preparando desde sempre ali o aluno a fazer vestibular, a fazer Enem, incentivando, enfim. E daí, para já quase finalizar, fazendo uma síntese, então, dessas entrevistas e de tudo que foi apresentado ali nos mapas e ao longo do artigo, a gente vê que o território ele molda diretamente as experiências escolares, a tecnosfera periférica produz trajetos longos, cansaço e impacto no desempenho, e a psicosfera periférica ela é marcada por insegurança e baixa expectativa, né? E já as horizontalidades elas são fragilizadas e limitam o alcance das políticas públicas. E a plataformização do ensino aprofundou desigualdades ao pressupor condições homogêneas, aquilo que eu falei lá no começo dos resultados, né? Onde eu trouxe aquele mapa do CLP, né? Do Centro de Liderança Pública, que mostra o ranking de competitividade do Brasil. E tecnologias, transporte, segurança e apoio familiar variam por região. A região central não vai ser igual à região periférica. E as falas dos entrevistados confirmam empiricamente os padrões observados nos mapas que eu apresentei aqui também para vocês. Para fechar já nosso trabalho, então, essa análise desenvolvida no artigo, ela vai permitir, então, compreender que essas desigualdades educacionais em Londrina, elas são produzidas, reforçadas e territorialmente expressas, onde ali o desempenho escolar está amplamente condicionado pelas dinâmicas socioespaciais da cidade, em consonância com a perspectiva da geografia crítica, que é onde o trabalho se sustenta, né? Então, as escolas centrais, elas vão apresentar essas melhores condições estruturais, simbólicas e institucionais, enquanto as escolas periféricas, elas vão enfrentar essas desigualdades que ultrapassam o espaço escolar e refletem processos históricos de segregação socioespacial, é aquilo que eu tinha falado, né? E políticas educacionais precisam considerar o território como elemento fundamental, que vai reconhecer que essas avaliações padronizadas, elas não capturam as desigualdades estruturais que compõem o cotidiano das escolas. E juntando isso, né, a promoção da equidade educacional passa necessariamente pela construção de territórios mais justos. E é assim que a gente finaliza, né? Aí aqui eu tenho as minhas principais referências que eu usei, né? Milton Santos, David Harvey. E é isso, gente. Eu queria agradecer pela oportunidade. Meu sincero muito obrigado. Eu sou o Thiago Alves de Oliveira Furioso. Esse aqui é meu e-mail. Sou da UEL, né? Fico aí à disposição para esclarecer qualquer dúvida, qualquer questionamento. Enfim, queria muito agradecer a oportunidade. Muito obrigado. E é isso. Um abraço da UEL para vocês.